Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos começar uma nova jornada. Vamos estudar alguns capítulos do livro de Salmos. Aqui no canal do Peregrino eu tenho um hábito de, antes de iniciarmos o estudo de um determinado livro, nós fazemos um vídeo introdutório. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco para você das características do livro de Salmos, falar um pouco sobre a autoria, nomenclatura, significado do nome, o que está por trás, um pouco do pano de fundo. Por quê? De maneira que à medida que nós formos estudar os capítulos, essas informações são importantes porque servirão de subsídios para nos ajudar a compreender melhor os textos que nós vamos ler. Ok? Então fique comigo aqui que eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para nós. Você que ainda não é um inscrito aqui do canal, quero te fazer um convite para que você junte-se a nós. Faça aqui a tua inscrição, vamos caminhar juntos. Será um prazer ter a sua companhia. Também não esqueça aí de ativar esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você também possa encontrar e seguir o Peregrino Cristão nas demais mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter e tá tudo aqui na descrição para você. Ok? Antes de iniciar, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. É no nome de Jesus que nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque será um tempo em que nós falaremos a respeito da Tua palavra. Queremos então pedir, Senhor, que nos ajude, abrindo a nossa mente, coração, entendimento, para que possamos compreender aquilo que nós vamos ver. E, Senhor, que tudo aquilo que nós viemos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Papel e caneta na mão para quem gosta de anotar e vamos começar a passar algumas informações. Bom, o livro de Salmos, ele é de longe o maior livro da Bíblia. Ele tem 150 capítulos. E ele tem também o maior capítulo da Bíblia, que é o capítulo 119, com 176 versículos. Da onde que vem o nome Salmos? Bom, os judeus, eles chamam o livro de Salmos de Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores. O nome Salmos que nós adotamos no português, ele vem de uma tradução da Septuaginta, que foi por volta do ano 150 a.C. Você lembra o que é a Septuaginta? Septuaginta foi aquela tradução que foi feita do hebraico e do aramaico para o grego, e ela tem esse nome porque ela foi realizada por 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, e alguns historiadores acreditam que ela tenha sido feita em 72 dias. E na Septuaginta, o livro de Salmos recebe o nome em grego de psalmoi, que significa cânticos, ok? Ele é um livro que ficou conhecido, queridos, ao longo da história por trazer para nós textos de encorajamento e de consolo. E o tema central do livro de Salmo, como o próprio nome original sugere, é um livro de louvor e adoração a Deus. Lutero chama o livro de Salmo de uma Bíblia em miniatura, enquanto João Calvino disse que o livro de Salmo é um livro que traz uma anatomia de todas as partes da alma humana, porque não há nenhuma emoção que não seja representada nele, e como se nós estivéssemos, por exemplo, olhando para um espelho. Ok? Ele é considerado também o coração da Bíblia, porque ele é um livro onde Deus fala conosco e nos permite também falar com eles. Ok? O livro de Salmos, ele tradicionalmente é dividido em 5 partes. É muito comum você ver algumas Bíblias trazer ali no seu prefácio ou no seu índice a divisão do livro de Salmos em 5 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 41. A segunda parte do capítulo 42 ao 72. A terceira parte do 73 ao 89. A quarta parte
do 90 ao 106 e a quinta parte do 107 ao 150. De repente, pode até parecer que essa divisão está relacionada a algum tipo de organização. Pois é, mas não está. Não existe nenhuma organização ou qualquer ordem específica. Eles não estão organizados por tema e nem tampouco por ordem cronológica. Até porque, se um dia você for ler uma Bíblia cronológica, você vai encontrar textos de Salmos, por exemplo, lá no período do Êxodo, ou muitos, inclusive, durante a vida de Davi, Salomão, ou até mesmo escritos no período do cativeiro babilônico. Então ele é um livro que compila, que condensa textos de todo esse período histórico. Então uma curiosidade chama muita atenção nessa divisão. E o que é? O último versículo de cada dessas partes, lá no último capítulo, o último versículo do último capítulo de cada uma dessas partes, sempre termina com aquilo que nós chamamos de doxologia, ou seja, com um louvor ou uma prece à glória de Deus ou a uma manifestação de Cristo. Eu vou trazer aqui para você 2 exemplos. Por exemplo, se nós formos ao capítulo 41, que é o último capítulo da primeira parte, nós vamos ver o verso 13 que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Um outro exemplo que nós podemos pegar aqui é a terceira parte, que o final dela é o capítulo 89, eu quero ler o verso 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E a maior curiosidade é que o capítulo 150, todo ele é uma doxologia. Se você abrir o capítulo 150 do livro de Salmos, você vai ver que ele é do início ao fim um capítulo que fala de exaltação, de louvor, de prece e de glória ao nome do Senhor. Amém? Você pode conferir aí depois e você vai verificar isso. Bom, dos 150 salmos que nós temos, 100 deles possuem autoria atribuída. Davi, ele é reconhecidamente o autor de 73 destes salmos, ok? Asaf, quem era Asaf? Asaf era um músico da tribo de Levi, nos tempos do rei Davi e descendente dos Gersonitas. Ele também escreveu 12 salmos. Então ele é o segundo autor com maior número de salmos. Nós temos a seguir os filhos de Corá. Não sei se você se lembra, ou Coré em algumas versões bíblicas, também chamados de coraitas. Eles também eram levitas, descendentes de Coate. Tá? E temos também outros, os Corá, perdão, acabei não falando aqui, os filhos de Corá são responsáveis pela autoria de 11 salmos. Nós temos também 2 salmos atribuídos a Salomão, um salmo atribuído a Moisés e também um salmo atribuído a Etã, filho de Zerá, que era da tribo de Judá, um homem dotado de muita sabedoria, e segundo a Bíblia, a sabedoria dele só foi superada por Salomão, e a ele então é atribuída a autoria de um livro. E a grande maioria dos salmos, queridos, da primeira parte que nós vimos, do capítulo 1 ao 41, é de autoria de Davi, ok? Bom, quanto ao gênero literário, o livro de Salmo também é diversificado. Olha que coisa interessante que é a diversificação do gênero literário de salmos. Nós temos salmos de sabedoria, nós temos salmos com textos didáticos, nós temos salmos messiânicos. O que são salmos messiânicos? Aqueles que apontam para Cristo Jesus, e que são muito explorados por João no registro do seu evangelho. Temos salmos de lamentação, salmos de penitência, salmos de adoração e louvor, salmos de ação de graças, salmos imprecatórios. O que seriam salmos imprecatórios? Que é uma forma de súplica ou de petição, seja ela contra ou a favor de alguém. E nós temos também alguns salmos litúrgicos,
ok? E por ser um livro que contém diversos autores reconhecidos ou não, né? E alguém precisou pegar e reunir todo esse material e compilar isso num livro, como eu disse para vocês. Por quê? Porque ele contempla um período histórico muito grande. Não se sabe ao certo quem é que fez isso, mas provavelmente há aí uma suspeita que ele tenha sido feito no tempo de Esdras, né? Um sacerdote, escriba, descendente de Arão e que teve um papel muito importante no avivamento judeu após o cativeiro babilônico, lá mais ou menos em 458 a.C., ok? E eu quero fechar aqui esse vídeo de introdução do livro de Salmos, trazendo para você 5 princípios importantes para nos ajudar a interpretar melhor este livro, ok? Primeiro, olhar para eles como uma poesia musical, pois eles foram, na verdade, escritos para serem cantados, ok? Bom, cada salmo é uma unidade literária, ou seja, não há uma sequência de um salmo para o outro. Cada um tem o seu próprio início, meio e fim. E cada um possui um contexto de produção. Essa dica, senhores, é muito importante. Por quê? Pois o contexto é que traz o pano de fundo para nos ajudar a entender o que o autor está querendo nos dizer através das suas palavras, tá? E também, cada um tem um gênero literário específico e é necessário dividir muito bem isso. Por quê? Dividir e compreender, né? Porque o gênero literário, ele coloca um pouco ou bastante da expressão no texto. E por fim, a última dica é que cada salmo, por ser um hino, cada um possui uma dedicação instrumental, de acordo com a sua forma ou função. Inclusive, em alguns salmos, nós podemos ver que se define para qual instrumento que ele foi escrito, né? O Salmo 4, por exemplo, se você pegar na minha Bíblia aqui, que é da Nova Almeida Atualizada, diz que ele foi projetado ao mestre do canto com instrumentos de cordas. Então, são algumas instruções específicas que nós temos em alguns salmos, ok? Dessa forma, nós terminamos esse vídeo introdutório e na próxima videoaula já vamos então iniciar o primeiro capítulo para podermos estudar alguns capítulos do livro de Salmos. Não veremos todos, mas estudaremos alguns. Amém? Deus abençoe o seu dia grandemente. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final e vamos caminhar juntos. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Será um prazer ter a sua companhia aqui no canal. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.